Bom dia, nono ano! Professora Bibi, com a nossa revisão de matemática e geometria do segundo bimestre. Esta revisão aqui vai ser para o nosso simulado do segundo bimestre. Olha o tema principal aqui do nosso texto, função. Vocês irão ler com bastante atenção esse texto aqui sobre a função. Tem ainda nesse texto aqui um fator importante que é sobre a função sobrejetora, injetora, bijetora e função simples. Não vai cair no nosso simulado, mas é bom que vocês já deem uma olhadinha, porque já vai ser assunto já do nosso terceiro bimestre. Vamos continuar com função, para vocês verem como é um assunto extenso. Agora temos aqui explicação aqui e vamos para as questões. Olha, primeiro, dados conjuntos A igual a BC, ABC e B igual a 1, 2, 3 e 4, podemos construir a relação R em A cartesiano B, que está apresentada no gráfico. Olha só. Qual resposta mostra a relação R de forma explícita? Letra A, B, C ou D? É só vocês fazerem realmente essa relação aqui e marcar a correta, a questão correta. Olha só, A teve imagem o quê? Olha, o B e o C. Observa direitinho e diga a resposta. Marque a resposta. Número 2. Com a mesma relação R do exercício anterior, qual das alternativas é a relação inversa a R, olha, menos 1? Nós temos aqui novamente a mesma relação e agora vocês irão dizer qual a relação inversa, a primeira que vocês marcaram. Por exemplo, se no caso o primeiro par for 2, 3, a relação inversa vai ser 3, 2, tá bom? Só para que vocês possam lembrar que foi o assunto estudado na aula passada. Terceiro, quais os diagramas abaixo se encaixam na definição de função A em B, onde A é igual a ABC e B igual 1, 2, 3. Olha, observa direitinho, que se vocês observarem, vão marcar a correta. Eu quero aqui, ó, quais dos diagramas abaixo se encaixa na definição de função A em B. Definição de função, onde ABC, onde o conjunto A equivale aos elementos A, B, C e o conjunto B, 1, 2, 3. Observa direitinho. A estará ligada a quais números, a qual imagem, e o B e o C. Tá fácil essa, não está? Vamos para cá. 4. Observe os gráficos e circule aquele que representa uma função quadrática, ou seja, do segundo grau. Já falei para vocês que quando é do primeiro grau, nós formamos o que no gráfico? E quando é do segundo grau, formamos o que no gráfico? Observa direitinho que está na cara essa aí, quer dizer, no papel. E vão marcar ou este, ou este, este ou este. Número 5. Dados conjuntos A, 2, 3, 4, B, 4, 5, 6. Calcule a relação binária XY pertencendo a A cartesiano B, tal que X é igual, Y é igual a X mais 2. Então, essa relação aqui, vão fazer o diagrama, tá certo? Colocar os elementos de A. Olha, o diagrama, que é aquela bolinha aqui. 2, 3, 4, aqui 4, 5, 6 no contradomínio. E vão
ligar, mas ligar observando esse aqui. Por exemplo, 2. 2 vai ser ligado a qual desses números aqui? Tem que aplicar a lei de formação. 2 vai ser o x, certo? Todos esses números de A do domínio representarão o x. 2 mais 2, 4. Então, 2 vai ser ligado para o 4. E assim vão fazendo para cada elemento. O domínio da relação, já disse na estante. A imagem da relação. Imagem vão ser o quê? Aqueles elementos do contradomínio do conjunto B que foram atingidos pela seta. O contradomínio da relação B, acabei de falar. A relação inversa de R. Amores, A e B, certo? Agora é só vocês fazerem o contrário, tá bom? B aqui e A aqui e fazer a ligação. Simples assim. Letra F, o domínio da relação R, olha, da relação inversa. R elevado a 1 negativo é o quê? Relação inversa. Então, nós temos aqui na número 5 até a letra F. Veja que na número 5 tem até a letra G do outro lado, tá bom? Letra G não, letra H no outro lado. E aí vocês irão fazer neste espaço e utilizar o outro espaço também. Aliás, olha só, meus amores, essa atividade aqui eu esqueci de falar. Vocês irão representar, vão colocar no caderno de matemática ou geometria apenas as respostas. Quem quiser imprimir, não tem problema, melhor ainda, mas não precisa. O que eu quero são cálculos e resposta. Se na questão exigir cálculo e você não fizer, a questão fica inválida, tá bom? Eu tenho certeza que vocês fazem os cálculos e às vezes jogam para lá, mas eu preciso ver todos esses cálculos feitos. Nas questões, óbvio que necessitar de cálculo. Tem umas aqui que não precisa, mas outras será imprescindível a utilização do cálculo, ok? Então, não esqueça, no caderno de matemática e geometria, vocês irão escrever apenas respostas e os cálculos. Número 6. Considere a função f de x, que é igual a 31x mais 21. Calcula o valor de f de 32 e f de 42. Crianças, no lugar do x aqui, coloca o 32 e resolve. No lugar do f, coloca o 32 e resolve. São dois resultados que vocês vão obter aqui, tá bom? 7ª, construa gráfico das funções f de R em R após identificar o termo independente e as raízes ou zeros em cada gráfico. Esse assunto aqui nós vimos na aula anterior. Eu tenho certeza que ninguém esqueceu. Se caso alguém esqueceu, é óbvio, assista meu vídeo anterior, amores. Tem isso aqui, tem a correção da atividade que nós fizemos justamente uma questão muito parecida com esta aqui. Número 8, desenhe os ângulos pedidos em cada item. Vocês vão desenhar exemplos de ângulo reto, agudo, obtuso e raso, tá bom? Determine o comprimento da circunferência. Se o raio for igual a raiz cúbica de 8, o raio foi igual a raiz cúbica de 8. Cuidado, tá bom? Não é o 8 raio, não. É a raiz cúbica. E aí, o comprimento dessa circunferência vai ser quanto? É só aplicar a fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Se aqui não aparece o valor do π, sabemos que 3,14 entra em área. Olha, crianças, raiz cúbica vai ser o quê? 8 elevado ao cubo. 8 vezes o 8 vezes o 8. Isso mesmo, é um número bem grande. E aí, vocês vão determinar
o comprimento dessa circunferência utilizando a raiz cúbica de 8. Se o diâmetro for igual a terça parte de 18, qual o comprimento dessa circunferência aqui? Olha, o diâmetro, para o diâmetro, nós já utilizamos essa fórmula aqui, ó. Comprimento é igual a π vezes o diâmetro, para o diâmetro. Se fosse o raio, seria 2 aqui na frente, 2 vezes o π vezes o raio. Mas o diâmetro eu só preciso utilizar o π vezes ele aqui. Mas o diâmetro não é o 18, é a terça parte do 18, tá bom? 10. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas mede quanto? Para não errar essa aqui, é bom que vocês façam o desenho do relógio. Utilizando, é óbvio, o compasso, eu estou utilizando aqui para ir um pouco mais rápido, para que vocês possam observar. Aqui nós temos 12, tá certo? Aqui nós temos 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Olha, o ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas. 6 horas aqui, olha, ó, 6 horas. Então, aqui vai, esse ângulo aqui mede quanto? Mede 45, 90, 135 ou 180? 11, o ângulo de 180 graus, ele é chamado de quê? Ângulo de 1/4 de volta, ângulo de meia volta, ângulo de 3/4 de volta ou ângulo de uma volta. 12. Um ciclista deu 30 voltas em uma pista com formato de circunferência. Ao olhar seus equipamentos de medida, ele percebeu que a distância percorrida nessas 30 voltas foi de 90 quilômetros. Qual a medida aproximada do raio da pista em que se encontrava? Considere π igual a 3,14. Primeiramente, vamos o quê? Seguir por essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio. E aí já tá dizendo qual o comprimento aí para apenas encontrar o raio. Então, não esqueça de aplicar a fórmula e determinar aqui. Aqui tá pedindo a medida aproximada do raio aqui desta pista. Número 3, utilize o compasso, régua, transferidor, canetinhas e lápis de cor para essa atividade. É preciso utilizar, meus amores, compasso, transferidor, régua e as canetinhas aí. E também os lápis de cores, olha, para poder fazer essa atividade, tá bom? Então, para fazer essa atividade aqui, vocês precisam utilizar, não esqueça, lápis de cor, a régua, vão utilizar o transferidor e o compasso. E não esqueçam das canetinhas também, ok? Primeira coisa aqui, desenhe uma circunferência. Depois, nessa circunferência, só uma, gente, é só uma circunferência. Nessa aqui, vocês irão fazer todas essas outras etapas aqui, dentro desta, apenas esta circunferência aqui que vocês irão desenhar. Desenhe uma circunferência, destaque os elementos. Olha, vocês irão fazer 2 raios de vermelho, o raio irão fazer com a canetinha vermelha, um diâmetro com a canetinha azul e uma corda de preto. C. Pinte a área entre os 2 raios de amarelo
e encontre sua medida em graus. A área dos 2 raios vocês irão pintar de amarelo. E vai encontrar a medida em graus, a abertura e quanto que vale. Indique o nome da área que você pintou de amarelo. Essa área aí nós já estudamos na nossa aula sobre ângulos, círculos e circunferências. Se alguém tiver alguma dúvida, que eu creio com certeza que ninguém tem dúvida. Pinte uma das áreas divididas pelo diâmetro de laranja e encontre sua medida em graus. Vocês fizeram o diâmetro, certo? Então, vão pintar uma dessas áreas aí de quê? De laranja e dizer quantos graus tem essa área aí. Depois, na letra F, indicar o nome da área que você pintou de laranja. A 14, classifique os polígonos a seguir como inscrito ou circunscrito. Temos essas duas figuras aqui. O quadrado, onde que ele está inscrito e onde que ele está circunscrito, indica aqui debaixo escrevendo, tá bom? 15, observe os relógios a seguir e responda as questões. Aqui nós temos relógio A, B, C e D. Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo reto? Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo agudo? Em qual relógio os ponteiros formam um ângulo obtuso? Observe e coloca aqui ponteiro A, B, C, a resposta correspondente aqui, tá bom? Tem uma alternativa aqui que vocês irão marcar 2 relógios, irão escrever 2 relógios aí. 16, calcula o valor do X na imagem a seguir. Para encontrar esse X aqui, o que é que nós iremos fazer? Faça com bastante capricho. Bom dia. Qualquer dúvida é só me chamar. Crianças, olha só. Vocês irão me entregar essa atividade aqui, olha, ainda hoje, que nós já iremos corrigir amanhã. Então, aproveite essa manhã linda e maravilhosa para fazer essa minha atividade. Entregar hoje. Hoje é quanto? Hoje é 22/7. Entregar ainda hoje. Por quê? Porque amanhã, às 8 horas, já iremos postar a nossa correção. E essa atividade aqui, ela tem o valor de 3 pontos. Então, tem muitas pessoas que estão precisando de ponto em matemática e geometria. Já é uma oportunidade. Faça essa atividade hoje, agora, tá bom? E me envie, entregar hoje. Eu quero essa atividade para hoje, agora, tá bom? Bom dia e até a próxima!